Bem-vindo ao canal Audiobooks em Minutos. Aqui você encontra resumos dos melhores audiobooks para despertar seu interesse e te incentivar à leitura. Gostou dos resumos? Apoie os autores e aproveite a experiência completa adquirindo o livro físico. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Jejum, uma nova terapia? Thierry de Lestrade. O desconhecido pode ser assustador, mas Nora Quinn, após descobrir que está com câncer, lê um artigo onde os resultados de uma terapia parecem ser revolucionários. Nora Quinn decide lutar contra o câncer e sua arma é o jejum. Apesar do medo, se sente confiante para entrar na batalha. Como vai ser essa batalha e a história do jejum é o que descobriremos neste livro. A atualidade do jejum. O que se passa com Nora é o atual cenário do jejum. Por muito tempo esquecida, volta à moda a prática do jejum. O jejum é uma ferramenta médica, não apenas uma prática religiosa. No mundo ocidental, inúmeras doenças vêm se tornando crônicas e sua cura tem sido pouco falada. Mas graças a comprimidos podemos viver com elas. Não é hora de mudar essa visão de saúde? Os tempos da medicina heróica. Os Estados Unidos no final do século XIX. Nesse período, encontramos duas filosofias na medicina, os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas veem a natureza como inimiga. Os empiristas veem a natureza como uma poderosa aliada. Nesta época, os médicos eram os curandeiros, mas após serem perseguidos a ponto de desaparecerem, deixaram aberto o caminho para a criação da profissão médica. Em 1877, o Dr. Henry Turner estava em um grau avançado de degradação física, com muitas doenças, e ele tinha que decidir ficar sem comer até melhorar ou até morrer. Nas faculdades se aprendia que mais de 10 dias sem comer pode ser fatal. Ele avisa um amigo médico e começa seu jejum. Após 10 dias, ele se encontra lúcido e com bom humor. Decide ficar mais dias sem comer contra a recomendação do seu amigo médico. Ele estabelece uma meta, 40 dias, mas fica 42 dias sem comer. Ele sobrevive e suas dores crônicas desaparecem. Ele entra numa aposta e se torna o primeiro participante de um reality show onde era monitorado 24 horas por dia durante 40 dias. Ele consegue vencer após perder 16 quilos e ter uma aparência debilitada. Porém, todos os efeitos terapêuticos foram rebatidos e, aos poucos, a experiência dele ficou reduzida a um número circense. Como a American Medical Association erradicou a medicina popular. A prática médica atual é baseada na sua reputação, considerada superior à não científica. Isso explica o fim da medicina popular. Porém, essa crença é falsa, porque o fim da medicina popular não está relacionado com os resultados terapêuticos, e sim resultante de uma guerra imposta pelo Conselho Médico da época, fortemente apoiado pela indústria farmacêutica, que levou ao fim de práticas como o jejum, a homeopatia, a quiropraxia, a osteopatia e toda forma de tratamento popular. Em apenas 20 anos, vemos a quase extinção destas terapias. E como foi possível? A junção de forças de 3 movimentos poderosos permitiu isso: a medicina científica, o crescimento do setor de remédios e a entrada de grandes grupos capitalistas. Esses aliados são responsáveis pela erradicação do jejum e todas as terapias populares. A partir desse ponto, tudo se torna caro e, para se tornar um médico, faculdades superequipadas e cursos cada vez mais longos são necessários, o que resulta nos preços das consultas cada dia mais caras. De forma natural, os pobres se afastam dos médicos e se tornam matéria-prima para pesquisas. Estados Unidos, anos 1910. O banimento do jejum terapêutico pelo establishment médico. No começo do século, o jejum não teve muitos progressos cientificamente falando. O espírito da época não era de se aprofundar em pesquisas do tipo, porque o jejum era considerado de baixa lucratividade e perigoso.
Porém, um médico chamado Francis Gano Benedict desenvolve um estudo sobre o jejum e descobre de onde vem a energia interna que compensa o alimento, que é a externa. A energia é fornecida pela gordura. O corpo humano se adapta e protege seus órgãos vitais sem consumir a proteína deles. A extinção da medicina popular fez com que poucos continuassem. Eles não podiam ter diplomas e se tornaram franco-atiradores. A American Medical Association decide atacar toda a terapia não científica ou toda pessoa que as aplicasse. Através de um departamento apenas com esse intuito, eles atacam todos que oferecem produtos ou terapias que não estão sujeitos ao seu selo e aparecem listas negras de pessoas a serem eliminadas. União Soviética, anos 1950. As descobertas do Dr. Nikolaev. Enquanto milhões de homens vão para a Segunda Guerra Mundial, Nikolaev, dentro do hospital, pesquisa textos do passado e gregos e egípcios já jejuavam. O período pós-guerra não se mostra nem um pouco apropriado para a implementação de semelhante terapia. Os médicos estão na luta para atender sobreviventes e mutilados. Dr. Nikolaev se pergunta: será que o jejum pode ser usado no tratamento contra doenças mentais? Em 1940, o tratamento para essas doenças era o eletrochoque. Ele faz uma tentativa num paciente com esquizofrenia que recebeu o tratamento habitual, seguido por uma alimentação forçada. Nikolaev submete o jejum e no 6º dia um milagre. Ele começa a falar. Foi o dia mais feliz da minha vida, escreve o médico. O jejum tem efeitos em todo o corpo, tanto faz a doença. Como ele funciona e em quais casos, a grande aventura começa. União Soviética, anos 1970. O reconhecimento do jejum terapêutico. No início de 1970, muitos ficaram surpresos ao ler uma reportagem de um correspondente americano do jornal Los Angeles Times. Ele relata a matéria do tratamento eficaz através da privação de alimento a pacientes com desordens mentais. Este é o primeiro olhar externo sobre os estudos de Nikolaev. Seria, assim, uma forma de oficializar o método de cura do jejum? Várias doenças são pesquisadas na sua totalidade, desde epilepsia até distúrbios endócrinos. Mais de 2 dezenas de psiquiatras se envolvem nesse estudo e se torna um trabalho que impressiona. Nikolaev e sua equipe têm como ideia principal que o tratamento não é só privação de alimento, mas um conjunto de procedimentos. O jejum terapêutico permite trabalhar os mecanismos de autorregulação do organismo e isso era o mais importante. Obesos e pinguins. Uma primeira elucidação dos mecanismos do jejum. Em 1965, Angus Barbieri, um jovem obeso de 270 quilos, decide emagrecer e a equipe médica lhe recomenda o jejum. Ele fica 382 dias só tomando água, chás e infusões, o que se torna algo histórico. Hoje, a maioria das pessoas tem sobrepeso ou obesidade, o que permite o aumento de doenças graves como hipertensão e diabetes, entre outras. Na natureza, muitos animais jejuam. É a sua forma de sobreviver à escassez e sazonalidade que o ambiente proporciona. Os pinguins, que pesam pouco mais de 40 quilos, conseguem jejuar por até 4 meses. Como isso é possível? Os animais sempre foram confrontados em épocas que a comida era escassa, e é provável que este seja o primeiro mecanismo de adaptação necessário na história da evolução, fazendo chegar até nossos dias. 2010. Jejuando às margens do Lago Baikal. No início de 1980, psiquiatras russos do Departamento de Jejum realizam algo inédito. Experimentos fora do hospital para as pessoas saudáveis, com o intuito de medir sua resistência. Colocam eles durante 14 dias numa trilha de 25 quilômetros. A repercussão é gigante, porém desperta ciúmes e inveja. E com o pretexto de que pessoas poderiam ser prejudicadas com esse tipo de experimento, é fechado o departamento de jejum do Instituto Psiquiátrico.
Muitos casos foram tratados na Rússia e curados, porém, o uso da palavra cura tem que ser usado de forma cautelosa quando se trata de doenças crônicas. A melhoria permanece quando mudamos também nossos hábitos. Geralmente, um só tratamento não é suficiente, e o jejum é um dos processos que a pessoa precisa adotar. Mas os resultados que foram obtidos são convincentes. Em 98% dos casos, utilizado na terapia do jejum, os pacientes afirmam que se sente melhor e que sua imunidade melhorou. Em 86% dos pacientes, as tosses pararam. Em 78%, as dores em articulações tiveram um fim. E 72% dos pacientes com enxaqueca não tiveram mais crises. Resultados esses obtidos através de questionários respondidos pelos próprios pacientes. Qualquer médico se alegraria com esses resultados, ainda mais sendo um método simples e barato. 2013. Experiências pessoais na Alemanha. Não é possível escrever um livro sobre paraquedas sem ter saltado com um. Faltava vivenciar essa experiência. Mas aonde? A Alemanha, onde há uma tradição de jejum única na Europa Ocidental. Desde 1905, onde o jejum passa de tolerado até o status de aceito pela sociedade, e pode-se observar que os alemães consomem menos remédios que os franceses, porque na Alemanha existe um interesse maior por remédios naturais. Começar um jejum é pôr o pé no desconhecido, para a maioria de nós, o mundo da privação. Diferente da escola russa, onde apenas água e infusões são utilizados, a clínica Buchinger oferece um suco de frutas pela manhã e uma sopa pela noite, o que permite aos pacientes um pouco mais de vitalidade. Praticamente todos ali estão por conta de um problema físico, porém o jejum não separa corpo e mente. Logo se descobre por trás do corpo outras feridas na alma, que conscientemente ou não existem, como os medos, as angústias, os lutos, entre outras, e deverão ser encaradas durante a terapia. O jejum transmite uma mensagem. Se posso jejuar, posso qualquer coisa. E essa vitória da privação de alimento é o início de outras vitórias. Se o jejum se tornar um pilar do tratamento médico, irá virar o setor de medicamentos de cabeça para baixo, pois lhe tirará a possibilidade de vender remédios para doenças crônicas como a diabetes. Na Alemanha, o cenário tem evoluído e o maior hospital público da Europa tem um andar reservado para pacientes em tratamento de jejum e uma dúzia de hospitais estão seguindo essa mesma direção. Jejuando contra o câncer. As descobertas de Walter Longo. No final de 1980, surge uma nova ciência, a Jing, que estuda a longevidade. Porém, contraditório à medicina atual, onde mecanismos de última geração são utilizados, a Jing prefere afastar as doenças de maneira preventiva. Poucos laboratórios se interessam, porque desconhecem totalmente sua ação. Em alguns estudos realizados durante o século passado, foi constatado que a restrição calórica aumenta a longevidade dos ratos submetidos nestes estudos. E um fator importante, todos eles tiveram uma melhor qualidade de vida, afastando as doenças crônicas. Mas poderia um mamífero grande como o homem ter este resultado? O jejum induz a uma desaceleração do organismo e uma proteção. O círculo de nutrição é essencial nos mecanismos de envelhecimento. A equipe de Longo coloca um câncer dentro de 2 grupos de camundongos. Um grupo come normalmente e o outro jejua durante 48 horas. A conclusão foi que tiveram quase 100% de sobreviventes entre os que jejuaram e apenas 35% no outro grupo que se alimentou normalmente. A célula cancerosa cresce e se multiplica sem controle, mas ela tem um grande defeito, é comilona. Ela consome 18 vezes mais glicose que a célula saudável. Para combater essas células que se multiplicam aos milhões, os médicos tinham 2 armas, a cirurgia e as radiações, ou o bisturi ou o fogo. Logo descobrem a quimioterapia, um novo método de ação, o veneno. Apesar de demoradas, as pesquisas confirmavam que o jejum era uma arma contra o câncer. Mas uma mulher chamada Nora Quinn, cuja história serviu de abertura do livro, não esperou o fim dos testes.
Ela personifica de alguma forma o trabalho feito com os camundongos. Ela decide jejuar 4 dias antes da quimioterapia e 3 dias após o fim do tratamento. Ela foi convencida a não jejuar na segunda sessão pelo seu médico, mas ela se lamenta de não ter jejuado. Foi horrível. Antes da 4ª sessão, ela decide jejuar e novamente ela se sente muito melhor. Não tenho dúvidas de que eu tive menos efeitos colaterais. O jejum tornou a quimioterapia mais suportável. Depoimentos e perspectivas. Novas esperanças contra o câncer? Em 2012, Walter Longo e sua equipe publicam o resultado das pesquisas em uma revista consagrada, tornando-se uma resposta à altura do ceticismo de quase todos os profissionais da área médica. Os medicamentos disponíveis são desenvolvidos de forma específica para cada tumor diferente. O jejum, porém, é eficaz para todos os tipos de câncer. Os estudos mostram que ciclos de jejum sem quimioterapia reduzem o crescimento de diversos tipos de câncer. Mas Longo sempre recomenda a combinação do jejum com a quimioterapia, onde alcançam resultados que impressionam em tipos de câncer agressivos. O jejum e os anticancerígenos têm um efeito cumulativo que contribuem para as quebras do DNA das células cancerosas. Apenas 6 meses depois, um estudo publicado por Longo e sua equipe demonstra que a eficácia da radioterapia pode dobrar a taxa de sobrevivência no tratamento do câncer no cérebro. Alguns estudos apontam que o jejum também é capaz de prevenir o câncer. Não existem ainda dados para seres humanos referentes à prevenção, mas em camundongos a taxa de câncer diminui muito naqueles que jejuaram. A medicina atual é baseada em venda de remédios, combatendo os sintomas e não a causa das doenças. O jejum, por ser gratuito, não tem vantagens para o sistema médico e farmacológico. O jejum é algo extremamente pessoal e exige disciplina, principalmente nos primeiros dias, o que se reflete nos hábitos da pessoa. O jejum é uma limpeza do nosso sistema, que fica acumulando detritos todos os dias no seu interior, principalmente com a industrialização da alimentação. Neste livro você aprendeu que a luta contra o câncer não se limita à faca e o veneno, e sim mudança de hábitos, que podem ser fundamentais, e com o jejum torna-se mais fácil de acontecer essa mudança. O jejum tem alcance global em nossa vida, tanto na parte física, emocional e espiritual. Já não é hora de fazer as pazes consigo mesmo? Fazer do seu corpo um aliado e não um inimigo? O jejum nos leva a isso. É começar a ouvir o seu corpo, para ativar forças que você não sabia que tinha. Inscreva-se no canal e ative as notificações, e não se esqueça de conferir o link fixado abaixo.